Olá pessoal, tudo bem novamente? Eu sou o Cauê Dias, gerente executivo de inovação e pesquisa e desenvolvimento aqui na NTT Data Brasil. Bem-vindos ao Let's Talk. Hoje vamos continuar o nosso tema sobre Spatial Computing, num episódio super especial sobre User Experience. Tenho aqui 3 ótimos convidados, um line-up muito especial. A Marina, que é nossa líder de design 3D e UX espacial do nosso laboratório. Gustavo, que é nosso líder de desenvolvimento. E o Marcelo, que é o nosso líder geral de pesquisa e desenvolvimento do laboratório. Sejam bem-vindos, gente. Obrigada. Muito obrigado, Carlos. Bom, nosso episódio fala hoje sobre experiência de usuário. Quando a gente fala de experiência de usuário em Spatial Computing, a gente está saindo do mundo das telas 2D. Às vezes não, né? Às vezes a gente começa um pouquinho da jornada, daqui a pouco a gente vai falar disso numa tela 2D, mas a gente está falando sobre ocupar espaços com experiências 3D. Né? Então a gente se conecta muito com outras ciências que já existiam, arquitetura, decoração muitas vezes. Né? Então hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como o usuário se comporta e como a gente faz para compor essas experiências. Queria perguntar um pouquinho já para o Marcelo, né? A primeira pergunta, Marcelo, para abrir o podcast, é falar um pouquinho sobre como o 2D, né? Como é que a gente conecta o 2D com o 3D. O que a gente pode trazer de aprendizado lá do 2D para esse mundo 3D novo de UX espacial? Ótima pergunta, Cauê. Assim, quando a gente fala de desenvolvimento de Spatial Computing, né, essa mudança de paradigma de sair do mundo 2D para o 3D, ele traz desafios interessantes e possibilidades mais desafiadoras e interessantes também. A gente usa todo o conhecimento do 2D para conseguir entender o comportamento do usuário nesse mundo. Né? Assim, a gente já sabe como que funciona um botão no mundo 2D, a gente já sabe como que é um tipo de feedback para dar uma resposta para os usuários. Mas quando a gente está falando em Spatial Computing, o mundo 3D abre a forma como a gente pode interagir. Então, um botão pode se comportar de diversas formas, não só como um clique. Né? Você pode ativá-lo de várias maneiras. Você pode arrastar um objeto para cima dele, você pode ter que rodar. E aí entra todo o desafio de UX. Qual que é a melhor maneira de mostrar para o usuário que aquilo é um botão, que tem uma interação para ser feita e trazer todo aquele conhecimento prévio, as experiências do usuário que tem no 2D, ele já aprendeu como aquele mundo funciona. Então a gente tenta transportar tudo isso de uma forma muito fluida para o mundo 3D. Então a espacialidade como um todo, ela vai trazer todos esses ambientes que são diferentes, mas também o usuário vai ter esse conhecimento prévio para aplicar aqui dentro. Então, é um pouco do desafio, não só como criar as interfaces, mas como entender e guiar esse comportamento do usuário. Então, um pouco do desafio de mudança, essa transformação de 2D para 3D, não é só nos objetos, mas muito, muito do comportamento de quem está usando aquelas interfaces com aqueles mundos imersivos. Nessa linha, a gente vê muitas experiências, tanto para Oculus Quest, como para os novos Vision Pro, são experiências 2D dentro do 3D. Você acha que isso é um recurso de inserção? É mais confortável agora para os usuários começarem com experiências 2D dentro do 3D, para que depois esses devices tragam realmente experiências que são diferenciadas? Você acha uma boa estratégia isso? Olha, pela minha experiência, estou há alguns anos já desenvolvendo experiências imersivas, tanto para Spatial Computing como realidade aumentada, realidade virtual. Eu acho que é uma estratégia um pouco arriscada, porque você cria uma curva de aprendizado para o seu usuário, para o seu cliente, que depois você vai trocar, para realmente aproveitar todos os recursos que a Spatial Computing traz. Então, se você começa a acostumar ele numa tela 2D, que você simplesmente transportou, né, o seu aplicativo do celular, do tablet para dentro desse mundo, ele vai interagir de uma forma mais fluida, porque ele já conhece aquilo. Só que quando você quiser tirar proveito de tudo o que tem de recurso, você vai passar por uma nova transformação, por uma nova adaptação do seu usuário dentro desses mundos. Então, assim, de modo geral, é uma estratégia que vai ter uma aceitação mais rápida, mas você pode perder alguns benefícios lá no futuro. Então, no meu conhecimento, eu iria já para uma interface 3D, já com uma navegação espacial mais coesa, que tenha mais sentido, e aí você ensina de uma vez o seu usuário como interagir e navegar nesses mundos. Tá? Interessante. A UX é uma ciência que não surgiu agora com a Spatial Computing, né? Talvez seja uma das ciências, não sei se eu posso dizer humanas, mas que
mais acompanham a tecnologia desde que ela surgiu. A gente tem coisas, né, Mário, dentro da UX, pesquisas, entrevistas com usuários, melhor forma de escrever as coisas que podem ser trazidas para a UX espacial. Que coisas dessas você destaca, assim, que a gente pode trazer da UX tradicional para a UX espacial? Eu acredito que muita pesquisa com o usuário, com certeza, principalmente pelo fato de estarmos lidando com uma nova tecnologia. Então, por exemplo, eu não posso pegar e colocar um headset na cabeça do meu usuário sem antes dar aquela introdução para ele, sem antes fazer essa pesquisa de ver como que ele vai lidar e como que ele vai interagir com essas novas telas, essas novas interações mesmo. Então, eu acho que o principal recurso que a gente pode aproveitar seria a pesquisa com o usuário e depois a gente aplicar um pouco mais dos recursos tradicionais que a gente já conhece no UX. Acredito que todas as heurísticas se aplicam, a gente só tem que trocar uma coisinha ou outra, pensando, né, tirando daquele 2D e levando mais pro mundo 3D. Muito bem. É até legal, só complementando, né? Porque assim, quando a gente fala a Mari falou de colocar um headset, né? Seria um óculos, seria um VR, um dispositivo novo. Isso gera um impacto no comportamento do usuário. É uma coisa que ele não está acostumado. Então, agora que você coloca, é muito comum pra gente nas demonstrações, nas experimentações, colocar um device na cabeça, um capacete, né? Um visor para o pessoal poder experimentar. E ela trava. Tem toda aquela interface preparada, pensada. E a pessoa trava porque o corpo dela não está acostumado a interagir naquele modo. Ela sai do movimento parado, clicando numa tela, para ter que se locomover, para ter que interagir de uma forma nova. E a gente tem que falar, olha, você pode andar, você pode se locomover, fica bem, ó, dá uma volta. Isso. A pessoa trava. E assim, quando a gente pensa em UX, a gente tem que pensar no contexto geral, né? Não é só uma interface, mas a interface humano-computador muda. Essa é um novo mundo que as pessoas têm que ser acostumadas aí. Você falou bem, a gente tem interface humano-computador na UX tradicional, só que a gente tem na Spirit Compute a interface computador-computador, né? Ou a computador ambiente. E aí eu queria até perguntar pro Gustavo. Na UX tradicional, a gente tem pouca influência do ambiente, né? Então, assim, a gente tem uma tela onde a gente exibe informações e tudo é limitado naquela tela. Na nova UX espacial, a gente tem sensores nos devices. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desses sensores. O que é um LiDAR, né? O que são esses sensores? Como, na sua visão, as experiências mudam de acordo com o ambiente? Uhum. Esses novos óculos, os devices mesmo, por exemplo, os celulares, eles estão vindo com bastante capacidade sensorial que a gente não estava acostumado a ver em celulares ou headsets, né? Então, um deles é o que você comentou, o LiDAR. E, basicamente, a ideia de todos os sensores, não só o LiDAR, você consegue jogar vários raiozinhos de luz e saber quando você bateu em um lugar, então você sabe que tem alguma coisa ali. Ele ajuda a gente a saber o que tem em volta. A gente vai a ter esse awareness do que tem em volta. Mas todos os novos sensores desses óculos ou dos celulares, eles têm em comum o que é a gente ter mais informação sobre aquele ambiente. Porque com mais informação a gente consegue fazer mais experiências legais. Por exemplo, aqui eu sei que tem um chão, então eu posso colocar a cadeira, em vez de colocar uma cadeira, por exemplo, flutuando, eu posso colocar lá no chão. Eu quero arrastar um objeto, tem uma parede ali, eu não vou passar o objeto da parede. Então, esses sensores todos, independente, né, de quais são, eles vêm para conseguir ajudar a gente a saber do ambiente e do usuário também. Então, sensores de câmera, às vezes, muitos dos óculos têm sensor aqui embaixo para conseguir ver sua mão melhor, para conseguir detectar, por exemplo, interação mais fácil. Então, esses sensores que estão vindo é para esse propósito. E uma coisa também, né, bem interessante é que a gente tem muita possibilidade nova de fazer UI espacial com isso, só que a gente não está acostumado. A gente está acostumado, apesar de a gente viver no mundo 3D, a gente está acostumado a clicar no celular 2D e ver coisas 2D. Então, é interessante ver que nem mesmo, às vezes, a gente sabe qual é a melhor maneira de mostrar agora no mundo 3D. Às vezes eu costumo pensar, se não tivesse celular e você tivesse que fazer alguma coisa, por exemplo, ver um YouTube, e nunca existiu celular, foi direto para os óculos, como que será que isso seria, né? E isso é muito interessante pensar, e eu acho que é um novo paradigma, assim. A gente tem que começar a pensar de novo no nosso mundo 3D, em como mostrar as coisas. Será que, por exemplo, o botão aqui faz mais sentido do que um exemplo simples, né? Uma alavanca?
Então, a alavanca é uma coisa que joga um pouco mais pro 3D, aí pega todo o ambiente, coloca ela, sei lá, do lado da sua mesa. Então, são coisas que vão surgindo bem interessantes com todos esses sensores e com Spatial Computing no geral, assim. Cara, é bem legal, porque assim, quando a gente está falando desses novos devices, a gente potencializa muito e sim, é exponencial, na verdade, né? O quanto que a gente consegue ter de interação, de input do usuário. Então, não é só mais a tela. Você pode criar elementos que são próximos ao mundo real, ao mundo, a movimentação física, né? Por exemplo, da alavanca que você falou. Isso transforma a forma como a gente interage. Então, se eu vou pegar um copo numa mesa, se eu vou abrir uma porta dentro de uma experiência, não é um simples clique. Eu consigo imitar o mundo real dentro dessas experiências. E aí, você consegue criar novas formas que a gente não pensou, e surgem problemas que a gente nunca tinha nem imaginado ainda. Então, da mesma forma que a gente cria soluções, a gente vai esbarrar com problemas de usabilidade e compatibilidade entre os próprios dispositivos, né? Porque às vezes você cria para um que tem um sensor, tem um LiDAR, que é o que reflete a luz, mas um outro dispositivo que também deve ter acesso a essa experiência, não vai ter o recurso do LiDAR. Como que a gente adapta, né, essa experiência para ela funcionar para todos os devices, para todo mundo que tem as suas diferenças ali? Quando eu cheguei para trabalhar com todo esse lance de computação gráfica, eu demorei um pouco para entender um conceito que é de UX/técnico, que é o do 6DoF. Uhum. Eu queria que vocês explicassem um pouco para o público que está assistindo a gente, o pessoal de UX também que está ali, o que é esse tal do 6DoF e por que quando eu estou numa tela 3D, quando eu estou numa tela 2D, como num videogame jogando alguma coisa 3D, eu não tenho 6DoF. O que é isso? Então, o 6DoF ele é um conceito um pouco mais complexo, assim, de certa forma, né? Mas eu vou voltar um pouco atrás, que é o 3DoF, né? 3DoF lá. Que são Degrees of Freedom, os graus de liberdade que a pessoa vai ter, que o usuário vai ter. Então, por exemplo, se nós temos 3 graus de liberdade, seria os de rotação, todos os ângulos, né? E quando você passa para o 6DoF, é quando você já pega, além da rotação do usuário, você pega o movimento. Então, a diferença do 3 para o 5 é que o 3, a pessoa só pode... É como se fosse aqueles eventos no shopping que você vai lá e coloca o óculos e você fica sentado numa montanha-russa. Aquilo lá, a maior parte dos devices... Você tá numa câmera fixa. Isso, é uma câmera fixa. Você só olha ao seu redor, você não realmente interage com o ambiente. E quando você tá num 6DoF, é quando você pode realmente se movimentar. Ele vai pegar onde você tá presente naquele ambiente, ele vai pegar se você pulou, por exemplo. Então, ele tem esses degraus de liberdade, perdão. E ele pode pegar se você se movimentou, se você pulou, enfim. Ele dá realmente essa liberdade ao usuário. Então, essa que é a diferença do 3 pro 6. Posso simplificar falando que são as 3 dimensões do ambiente e as 3 do usuário. Ele tem a liberdade dele lá dentro. De certa forma. Exato. Porque assim, você tem alguma referência, que é a referência do próprio ponto onde o usuário está na experiência, e você tem essa liberdade de profundidade, de locomoção. Então você passa a ter um centro diferente dessa experiência. Isso. Tem como se fossem esses 2 pontos de vista somados. Então você cria essa liberdade para colocar dentro da experiência como um todo. Muito bem, muito bom. Exato. Bom, tem uma outra briga de conceitos que eu costumo dizer, que é o pass-through versus o see-through. Legal. Eu queria saber o que é isso, queria que vocês explicassem pra gente aí como isso afeta a experiência de usuário. Então, por favor, gente, qual que é a briga do pass-through contra o see-through? Acho que 2 grandes exemplos, um deles é o óculos da Microsoft, né, o HoloLens, em que o display ele é transparente, né? Então, você consegue ver de fato quando você coloca o óculos tudo aquilo no ambiente. Ele não, de certa forma, quando você coloca, por exemplo, um óculos de realidade virtual desligado, você é bloqueado de todo o seu ao redor. O HoloLens, se você coloca, você continua vendo. O display, ele tem essa transparência. E, no contrário, por exemplo, o óculos agora que a Apple lançou, ou os Quests, eles têm o pass-through, que é ele captura o que você está vendo e coloca por cima daquele display, né? Então, você tem... Quando você faz isso... Na verdade, as duas técnicas têm perdas e ganhos, né? Então, começando com a do HoloLens. O ganho, claro, é você não ser completamente tirado do seu ambiente. Então, se você está com um Quest
coloca ele apagado, até você, por exemplo, entrar num espaço onde você vai ter o pass-through, você se sente um pouco perdido. O HoloLens você colocou, você sabe onde você está, você não tem também o delay da vida real com o que ele está gravando. Né? Pode ter, por exemplo, algum delay do objeto, mas quando você vira, como você está vendo o display transparente, você vê aquilo mexendo. Então tende a dar menos também motion sickness, né? As pessoas tendem a ficar menos enjoadas quando usam. Só que o grande trade-off desses óculos que o display é transparente é a cor. Você perde muito da cor. Porque a partir da medida que o pixel vai apagando, por exemplo, pixel preto ou cores mais escuras, um pixel preto é simplesmente apagado, né? E o apagado nesses óculos é transparente. Então não temos a cor Não preta. tem a cor preta e cores mais escuras também são bem difíceis de ver, então não tem muito contraste. Parece que tudo tá meio fantasmagórico. Esse é o grande trade-off. E agora que inclusive o approach que a Apple veio, que é o pass-through de câmeras, você tem esse trade-off do delay. Então, pode ser que se o óculos estiver processando muita coisa ao mesmo tempo, você vira a cara, você consiga enxergar o motion blur, pode dar motion sickness. E o fato de que o hardware tem que ser muito mais potente para conseguir, sem latência nenhuma, basicamente, passar o que está no sensor para, por exemplo, a gente ver, né? Então, tem esse trade-off grande, mas a gente ganha cor, a gente ganha também muito mais liberdade nesse sentido, assim. Então, para desenvolver, ele tem que ser... menos coisas são pensadas quando a gente tem a escolha de cores e tudo mais, né? Mas é legal essa diferença de técnicas, né? De renderização aí, usando as câmeras para fazer o see-through, né? Que eu estou filmando o ambiente e reproduzindo no display. Te dá a possibilidade de criar novas experiências e desafios diferentes. Uhum. Então, a gente tem que se preocupar com algumas coisas que antes a gente não tinha, né? Então, se você for pensar, são várias câmeras filmando o ambiente, só que quando ela renderiza para dentro do usuário, tem o stitching, né? Tá somando essas câmeras. Então, a gente passa a mão, você percebe que dá uma distorção em alguns ângulos. O que isso pode gerar de problema dentro de uma experiência? Se a pessoa está se locomovendo numa sala ou num ambiente, será que ela vai enxergar tudo que está no chão? Ou se tem um obstáculo? Eu posso criar uma experiência 3D que a pessoa vai se locomover e não enxerga exatamente o que está acontecendo? Tem que pensar na segurança do usuário, né? Não só na experiência em si. Isso gera uma série de desafios e coisas que a gente vai descobrir. Esse é um pouco que eu ia puxar agora com a Mari, porque a gente tem no pass-through, pelo que eu entendo, um bloqueio completo do ambiente, né? Que é aquele que eu pego a imagem de fora e reproduzo para dentro. Se eu posso, por exemplo, bloquear uma área que é um extintor de incêndio, uma saída de emergência, como é que a gente pensa nisso? Porque a UX ela deixou de ser digital, né? A UX espacial ela tem que considerar o ambiente. Como é que funciona isso? Como é que a gente pensa nisso, Mari, na hora de fazer uma experiência? Então, tem certos momentos que a gente tem que pensar na ausência de objetos, na ausência de elementos, que, tipo, a ausência ela também vai contar como uma presença, vamos dizer assim. Porque aquela ausência é como se nós programássemos que não tivesse nada ali. Então, por exemplo, eu tenho um extintor num canto da sala. Eu, assim, propositalmente não vou colocar nada lá, porque eu posso, por exemplo, uma pessoa usando óculos, eu posso fazer uma oclusão da visão dela. No digital, não foi nada digital, Isso, não nada físico. Exato, desculpa. Nada digital nesse objeto, né, nesse ambiente, porque eu posso fazer uma oclusão da visão da pessoa. E isso pode ser perigoso em algum momento que ela possa precisar de algo assim. E não necessariamente só um extintor, né? Mas dependendo do ambiente que ela tá, da situação, tem certos locais que a gente precisa pensar. Tipo, poxa, eu posso colocar um elemento aqui ou seria melhor deixar esse espaço negativo? Então, eu acho que o balanço entre as experiências é algo que tem que ser pensado também. Inclusive, a gente tem que se preocupar muito na forma, como que a pessoa está usando aquela experiência, né? Se ela está, de fato, no celular vendo o Spatial Computing, se ela está com um vestível, se ela está sentada. Muda a experiência se ela está sentada, se ela está em pé, se ela está deitada, né? Às vezes você pode estar deitado na sua cama, assistindo um vídeo com uma tela gigante no seu teto da casa, assim. E, poxa, é uma experiência válida. Como que a pessoa interage quando ela está deitada? Eu não posso fazer ela se aproximar da tela e tocar. Tem que ter uma interação à distância, né? Então, sim, tem conceitos que a gente vai aplicar, desde mapear o olho para saber aonde o usuário está
com foco para criar o clique, que é o que tem no Vision Pro, que é diferente, né, da Apple. O HoloLens já trabalha muito mais com o contato, entre aspas, né, com os objetos que estão ali, toque. Então tem todas essas nuances que quando a gente cria e pensa na usabilidade no geral, tem que ser levado em consideração. E isso é uma coisa que a gente pega muito do 2D, por exemplo. O 2D a gente tem o quê? A gente tem sempre o input de toque. Então, tudo bem, tem os inputs de voz e tudo mais, mas o principal é o input de toque. Só que se nós formos pensar, por exemplo, num headset, nós temos os Quests que tem suporte a hand tracking, né? Que é aquele lá que você faz a interação com a sua mão. Eles têm os controles, então é da mesma forma que o Marcelo falou. Do 2D a gente só tem o toque, mas no 3D a gente tem que pensar, a pessoa vai pegar fisicamente? A pessoa vai pegar de longe? A pessoa vai pegar como? Ela vai pegar fisicamente ou ela vai lá e fazer uma pinça de longe? Então, tem diversos tipos de interação que a gente tem que mapear também. Então, esse que vai ser a parte complexa também do desenvolvimento, né? Pensar como mapear tudo isso. Eu ia até perguntar para vocês como é que vocês prototipam isso, porque não me parece que as ferramentas 2D são boas ou recomendadas, assim. Se eu prototipo já 2D, eu fico preso naquele mundinho pequeno. Como é que vocês fazem isso, esse processo de criação? É recomendado usar ferramentas de prototipação 2D ou vocês já vão direto para o 3D? Eu acho que o caminho, sim, ele é muito variável. Depende do que você quer construir, de quais são as ferramentas disponíveis, mas a gente normalmente começa com a imaginação. Não tem Lego. muito caminho, né? A gente usa até Lego para fazer esses protótipos. Mas existem técnicas onde você vai, como se fosse encenar, né, essas interações. Você vai imaginar e dividir essa experiência como um teatro mesmo, de como é essa navegação, se tem uma caixa flutuante aqui, se tem um vídeo passando do outro lado, como que eu vou interagir, para depois a gente levar para um papel, ou então dentro de uma ferramenta 3D que já tenha essa possibilidade de navegação. Varia muito do seu objetivo final, né? Isso. A gente não pode pegar e condenar os métodos 2D de prototipação, porque eu acho que não é tão válido assim, mas a gente tem que sempre pensar. Eu não posso só prototipar em 2D se a minha experiência vai ser em 3D. Então, eu posso começar fazendo um mapa 2D, mapear meio que o ambiente, fazer um quadradinho lá, falar, ó, aqui vai ter tal coisa, aqui vai ter tal objeto, mas eu tenho que transportar isso para um ambiente 3D para eu realmente ter essa noção de dimensão, que é algo que a gente não tem no papel. A profundidade das coisas. É bem legal que você lembrou, Maria. Assim, a gente até faz mapas da experiência, né? Uhum. Mapas como se fosse uma planta baixa. Exato. Então a gente imagina, pega esse ambiente onde a pessoa vai estar usando, cria as delimitações, coloca, ó, daqui para frente tem uma parte de interface, daqui para trás ela vai mudar, né? Os novos dispositivos deram essa possibilidade da gente fazer um intercâmbio, mudar a situação de uma realidade aumentada para uma realidade virtual, com uma experiência totalmente imersiva. Então, quando que essas coisas acontecem? E nesse mapa, a gente faz esse desenho e coloca muito do que pode acontecer ou não nesses ambientes. E imaginação é assim... É a chave. É a chave, porque você depende muito de entender, imaginar como isso vai acontecer, para depois ir no protótipo. Existe um passo antes daquele protótipo de desenhar a interface, fazer o wireframe. A gente não tem um wireframe. Uhum. A gente tem uma ideia de como aquilo pode funcionar. Exato. Essa que é a diferença. A gente não tem um wireframe por onde começar aquele esqueleto básico. A gente faz com formas primitivas, com cubos, com cilindros, enfim. Mas a gente não tem aquele básico para começar. A gente tem que começar com um ambiente aberto. Não tem muita coisa lá. Então, Por mais que a gente se baseie em técnicas de UX ou recursos que já existem, Uhum. a gente tem sempre que adaptar um passo além para poder aplicar e imaginar isso. Então, desde blueprints, fazer mapa, jornada de usuário, bastante coisa que a gente tem que colocar ali dentro para sair um resultado que pode dar certo ou não, né? Ainda tem isso. Quando a gente vai para um óculos, de fato, as coisas podem não funcionar como a gente imaginou. Como é que é a contextualização do que vocês fazem? Então, a gente tem no 2D a responsividade por resolução, né? E por device. E parece que o mundo é só assim, né? Então, eu tenho no computador, eu tenho o celular, né? Em retrato, paisagem, eu tenho uma responsividade baseada nisso. Na Spatial Computing, a responsividade seria baseada no ambiente, né? Então, estou andando num ambiente aberto, a minha interface está de um jeito, eu entro num corredor, ela tem que estar de outra forma. Queria saber como é que vocês planejam isso, se isso realmente existe, essa contextualização, e depois ouvir do
Gustavo, como é que os hardwares ajudam a fazer isso? Porque o hardware tem que ajudar a interpretar o ambiente, não é o usuário simplesmente falando agora eu quero a experiência menor ou maior, né? A pessoa pode usar o mesmo aplicativo numa plataforma de trem ou deitada na cama. Como é que funciona isso? Eu ia começar falando que primeiro a gente consulta o desenvolvedor, né? Não é para criar limitações. Isso é uma boa prática. É uma boa prática, não é para limitar a experiência, mas sim entender o que é factível, o que a gente consegue produzir, né? Às vezes eu não consigo reconhecer o ambiente que o usuário está, dependendo dos recursos que o dispositivo que ele vai usar. Então, se eu estou no celular, não tenho acesso à câmera dele para fazer um reconhecimento de ambiente, saber que ele está dentro de uma sala de estar. Não posso. Tem que ser uma informação que a gente capta em um outro momento. Então, assim, primeiro passa pelas limitações desses recursos. E aí, como eu disse antes, né? Está deitado, sentado, em pé, se ele está numa área externa, a gente tem que se preocupar em como vai renderizar as cores, se é um dispositivo que é see-through, pass-through, para saber quais são as limitações de renderização como um todo. E aí, depois desse momento, a gente tem os recursos de codificação, né? A parte mais programável de como adaptar. Mas é um desafio muito diferente, né? Não é o landscape portrait, né? Não estou virando o celular. Uhum. Eu estou criando vários fatores e as variáveis são grandes. E às vezes também a limitação não é só do hardware especificamente, mas, por exemplo, eu vou usar meu Quest numa sala escura. Se a sala está escura, não é uma limitação do hardware, quer dizer, em partes né? Mas ele pode não enxergar o ambiente. Então, às vezes, eu fiz a minha interface, tudo pensei, mas o cara está usando numa sala muito escura, ele não vai conseguir se localizar, ele não vai ter essa percepção do ambiente. Então, ele pode até perder o sentido da orientação do próprio óculos, né? Então, tem essa questão também, às vezes, né? Nem é só a limitação do hardware, mas também onde o usuário está usando essa aplicação. Isso daí também influencia muito. Sim. O que o Cauê falou é interessante porque é um paradigma muito novo, assim. A responsividade, ela é quase que natural do ambiente, né? A gente não está acostumado a pensar dessa maneira, então às vezes é um pouco confuso, mas como você está no ambiente e a gente cria a experiência para o ambiente, não para a resolução ou para o usuário, teria que ser meio que nativamente responsivo, contanto que a gente saiba interpretar os dados dos sensores e do óculos, dos devices, para conseguir fazer o que a gente quer. Então, alguns sensores auxiliam muito a gente a fazer isso. Um deles é o LiDAR, que a gente comentou. O LiDAR, ele reconstrói o ambiente. A gente tem um mapinha de pontos, que a gente chama. Então, ele captura vários pontinhos do ambiente. E se você capturar o bastante, se você olhar de longe, por exemplo, parece que é o ambiente mesmo do sensor. E a gente usa isso para reconstruir o ambiente, saber onde tem chão, saber onde tem parede, saber onde tem mesa, para depois, a hora que a gente quiser colocar algum 3D, alguma experiência, fazer mais sentido, né? Então, diversas vezes a gente já precisou detectar planos para colocar, por exemplo, a pessoa quer ver alguma coisa, algum jogo, alguma receita, colocar na mesa, em cima da mesa, não flutuando, em algum lugar que não atrapalhe também, né? Então, tudo tem que ser pensado e a gente usa o hardware a nosso favor para isso, para detectar todos esses ambientes. E o que o Cauê comentou sobre essa ancoragem, né, a espacialidade de todas as coisas, que hoje em dia a gente tem conseguido fazer por métodos de ancoragem, então é por isso que a gente ancora as experiências. É uma maneira de dizer que aquilo tem que estar naquele lugar, independente do celular, independente do óculos, independente de quem entrar e quando entrar. A gente consegue trazer a mesma experiência para todos os usuários que estão naquele espaço, com aquela responsividade daquele espaço. E é para isso que os sensores servem, né? A gente utiliza deles para todos esses métodos. É legal, assim, uma parte de estudo que a gente chama de UI contextual. Então, a gente usa todos os recursos que tem para entender o ambiente, entender essa posição onde o usuário está e descobrir se é melhor colocar a interface para ele numa mesa, se é para desenhar ela numa parede, se ela tem que ficar flutuando, se ela tem que seguir ou não o usuário. Se ela não pode aparecer naquele momento, porque é arriscado, né? Exato. Então, existe todo um estudo que a gente conduz dessas interfaces contextuais para trazer a melhor experiência possível. Legal.
nessa linha ainda de colocar dados do usuário dentro dos devices, dos óculos e etc., a gente teve muita polêmica quando chegaram os smartphones que a tela touch era ruim, né? E o touch veio para ficar. Nos computadores, a gente sempre teve o mouse, que eu acho que foi a interface mais bem recebida de entrada da história. O teclado não vale, porque ele já veio da máquina de escrever, né? Mas a gente tem na Spatial Computing os gestos que não pegaram muito no PC, né? Pouca gente usa os gestos do mouse, os gestos do touchpad. Como é que vocês veem isso? Chegou a hora dos gestos, finalmente? Eu olhar para o meu pulso e ver um menu no meu pulso, como é que funciona isso na cabeça de vocês? Eu acredito que no começo vai ser muita coisa de adaptação mesmo. Então, da mesma forma que as pessoas precisaram se adaptar com as telas, elas vão precisar se adaptar com os gestos. Mas é de uma forma muito mais natural. Porque os gestos a gente faz naturalmente. Tipo, eu agora estou fazendo gestos para falar com vocês. Então, eu posso fazer um gesto só para puxar alguma coisa. É muito mais natural eu fazer isso, porque eu já faço para pegar um copo, por exemplo. Eu já faço para pegar alguma coisa física. Então, desde que as pessoas não façam gestos muito mirabolantes para os seus usuários precisarem executar. Então, a gente tem aquela questão da acessibilidade também, que nem todo mundo consegue fazer alguns gestos. Então, desde que sejam gestos meio que aceitos, assim, no ambiente, já sejam mais disseminados, eu acredito que não tenha problema nenhum. Vão ser mais fáceis ainda de serem reproduzidos do que os que a gente precisou se acostumar do zero. Você comentando que eu lembrei, né, quando teve o lançamento da tela touch com teclado, né, o Steve Ballmer lá do BlackBerry falou, nossa, teclado em tela touch e tal, isso não vai dar certo. Deu muito certo e tá aí até hoje. Mas assim, é uma fase de descobrir e adaptar todas as experiências e como essas interações acontecem. Os gestos em si é uma curva de aprendizado e algo que vai ser normativo. Hoje você pega você vê gente, né, assim, mais novas pegando uma foto, parece tentando dar zoom na foto, porque a pinça em si já ficou tão natural. Então a gente vai aprender a interagir dessa forma e vai abrir uma experiência de Spatial Computing no futuro próximo, numa lente de contato, ou num óculos igual o seu, assim, que vai ficar natural, né? Você vai ver as pessoas na rua. Hoje a gente já vê as pessoas aí andando com o Vision Pro, com o Quest, em cafés, trem, avião, fazendo os gestos de interação e tal. Por enquanto gera uma estranheza. Mas aos poucos isso vai se tornando normal e evoluindo com uma naturalidade que as pessoas vão entender o benefício de ter essa tecnologia disponível. Exato. E da mesma forma que o Marcelo falou do zoom, por exemplo, a pessoa pega e faz assim na telinha 2D. Tem muitos gestos que a gente consegue transpor. Então, ao invés de eu fazer aquele zoom com 2 dedos, eu vou fazer um zoom com 2 mãos, que é como se eu estivesse pegando um objeto físico e aumentando. Então, tem alguns gestos que a gente vai conseguir transpor sim, e a curva de aprendizado vai ser muito menor. E legal porque cada dispositivo, às vezes, né, por enquanto ainda tem cada um a sua forma de interação, né? Sim. Tem um que aceita uma pegada, outro você tem que tocar de um jeito diferente. Então, tem essas nuances ainda para ser alinhadas. Quando você desenvolve para um dispositivo específico, para um sistema diferente, a gente tem que adaptar tudo isso. Né? Sim, e uma coisa muito interessante disso que eu estava lendo esses dias também, é o que você falou, cada device a gente vê um tipo de gesto diferente. Então, o HoloLens, por exemplo, ele era pinça, mas você não precisava olhar necessariamente. O Quest tem os controles, que são muito bons, por exemplo, para jogo. E o Vision Pro agora, você tem que olhar e fazer a pinça e mexer. E eu estava lendo que nesse, por exemplo, caso do Vision Pro, a gente não tá acostumado, é que a gente não percebe muito, mas se você perceber, se pegar o seu mouse, você não está acostumado a olhar para onde você está mexendo muitas das vezes. Então, o fato de você ter que olhar para mexer, no começo, você fica muito impressionado e depois você começa a soltar a janela e você percebe, eu preciso olhar. Então, é engraçado ver que todos os devices que a gente tem até hoje, eles estão também tentando achar o melhor método de interação. Então, o controle ele é bom, mas ele é ruim para digitar, ele é menos natural. O fato de você ter que olhar não é tão natural você ter que olhar para mexer. A pinça pode ser que não seja tão natural como pegar com todos os dedos, né? Então, é legal ver essa descoberta e diferentes... o que cada empresa está fazendo assim diferente. Tem sido bem interessante isso e não sei se no futuro vai sair alguma interação que como foi o Touch, que não sei se já saiu, por exemplo, mas é legal ver que
cada um tá tendo a sua visão de como seria a interação e aprendendo com isso, assim. E o legal é que, assim, dentro do Spatial Computing existem recursos para a gente medir, né, essas interações, saber quais são as formas mais utilizadas, o que tem mais resultado. A gente consegue implementar dentro das soluções uma forma de ter esses parâmetros e ter essa métrica. Então, isso gera resultados, consegue fazer testes para entender o que está funcionando, o que não está funcionando. Assim como os recursos que a gente tem hoje de usabilidade para 2D. Então, assim, lógico, né, não temos recursos tão abundantes quanto o mundo 2D, mas eles estão surgindo e a gente consegue desenvolver isso também. É muito importante para a gente ir ajustando e adequando, né, a necessidade de cada usuário. Bom, vocês já fizeram vários projetos. Acho que mais, se eu perdi a conta, mais de 65 nos últimos 5 anos que a gente está por aqui. Com certeza vocês têm boas práticas para compartilhar com a gente sobre como iniciar projetos e tudo mais, mas eu queria que vocês comentassem uma coisa diferente, que são as oportunidades que surgem durante os projetos. A gente vê muitos projetos aí no nosso histórico de Spatial Computing, onde até mesmo o nosso usuário não sabe o potencial todo daquela solução, em termos de negócio e tudo mais. Como é que vocês veem essas oportunidades de desenvolver uma UX diferente conforme o projeto anda? Né? Ou seja, não foi naquele momento zero, foi enquanto eu estava desenvolvendo o projeto. Como é que vocês veem isso? Acontece geralmente? Acontece bastante, é um ponto interessante. Desculpa, porque minha pergunta é porque geralmente a UX a gente define muita coisa antes, historicamente, né? Na UX 2D, por isso a minha pergunta. Então, é exatamente interessante por isso. A gente tem a oportunidade de desenvolver e evoluir as experiências conforme a gente desenvolve. É muito legal a gente, dentro de um processo de criação, de ideação, trazer o acesso para um cliente que está junto dentro de um workshop para ele vivenciar aquele dispositivo. Então, às vezes ele chega com um conceito, chega com uma ideia, ele quer resolver algum problema, que quando ele põe um device que ele nunca tinha usado antes, abre a mente. Ele fala, poxa, eu nunca tinha pensado que isso poderia ser uma solução ou então um problema. Então, ao longo desses projetos, a gente vai, claro, criando algumas soluções, usando o nosso conhecimento prévio, mas pegando muito, muito feedback e input do próprio cliente ou dos nossos usuários durante os testes, tá? Então, assim, não é uma coisa que dá para prever, porque quando a gente faz o 2D, como você disse, né, a gente já tem resultados, já tem dados que comprovam que aquilo ali funciona ou não. Já tem esse histórico. Com o Spatial Computing, ele é muito... ele evolui de uma forma natural. Porque vai depender da situação, vai depender do local, vai depender do dispositivo. Então, isso faz parte do nosso processo, né? As interações, elas acontecem ao longo do dia do desenvolvimento, e ao longo do mês, e o prazo de fazer, sempre muda e surgem soluções novas. Sim. Bom, se vocês pudessem elencar aí boas práticas, né, de UX, de design de UI em um projeto, o que vocês elencariam? Pode pensar um pouquinho. Sei que a pergunta não é tão fácil de responder. Mas o que nós temos aí de boas práticas? Né? Primeira dica que eu dou. Tem um guia de desenvolvimento de interfaces espaciais que nós lançamos recentemente para a companhia como um todo aqui na NTT. Então a gente tem acesso. Todo mundo que precisar e tiver curiosidade pode acessar. É só pedir o recurso que a gente passa aí. E está aberto para todos. Comecem por ali. Né? Para os nossos clientes também. Os nossos clientes, então. Que contrataram o serviço de UX da NTT também está disponível. Então, é um primeiro passo, né? Ir atrás do conhecimento. Isso. Acho que outro passo também é conhecer para qual plataforma que você vai desenvolver. Então, tem muita diferença de desenvolver algo para um tablet ou desenvolver algo para um Quest ou para um HoloLens. Porque, por exemplo, eu posso desenvolver algo para o Quest e cair naquele negócio que o Google falou, que a textura que eu fiz é muito escura. Ele não vai renderizar tão bem assim no HoloLens, por exemplo. Então, eu tenho que ter essa noção de dividir o conteúdo, fazer, no caso, por exemplo, um mais claro para um, mais escuro para o outro. Então, saber para qual é o dispositivo-alvo que você está desenvolvendo é um ponto muito importante também. Quando teve uma época das interfaces 2D, tentávamos imitar o mundo real. Então, trazíamos formas, o jeito de interagir, exibição, e a gente percebeu que não era muito bom. A gente estava tentando replicar o mundo real dentro do 2D. Agora, com o Spatial Computing, as interações são mais naturais. Então, uma boa prática que eu
deixaria aqui, pelo menos para começar o projeto, né? Tente reproduzir o que é o natural na interação. Também. Então, se você quer que a pessoa caminhe, dê indicações de que ela precisa caminhar. Ela vai se locomover. Se você quer que ela pegue um objeto, não crie alguma coisa que ela tem que clicar no botão, pegar uma ferramenta e ir até o objeto. Simplesmente deixa ela ir lá e pegar. E isso torna muito mais natural. Então, às vezes as pessoas perguntam, né? Tem um simples modal, uma telinha com um botão. Para a pessoa clicar, ela fala, nossa, e agora? Como que eu clico? Aperta o botão, como se fosse um interruptor lá da sua casa, sabe? É um botão, você aperta. Então, é um movimento natural que a gente não tem essa expectativa por essa desconstrução do 2D. Então, você não acha que é só ir lá e apertar como um mundo físico. Então, comece por aí. E aí, dessa etapa, você vai evoluindo para coisas mais complexas. Legal. A gente fez um projeto público que todo mundo aqui deve conhecer, ou se não conhece, pode buscar nas redes sociais, que foi o Hack and Play lá de Recife, onde a gente pôs Spatial Computing na rua, né? Eu lembro lá que no Hack and Play de Recife a gente se preocupou muito com a questão de normalização, se a gente poderia ou não colocar aqueles objetos na rua. E a gente vê em muitos ambientes que a gente vai, data centers, ambientes técnicos, que existem muitas normas de segurança. Então, vocês consideram crucial a gente começar o desenho da UX por entender essas normas técnicas quando os ambientes exigem, já que existem, né, a gente já fez o podcast aqui de leis e tudo mais, mas já que existem normas a serem seguidas, você acha que isso influencia, faz parte do processo de criação? Como é que vocês veem isso? Acho que tem dois caminhos, né? Assim, a gente pode ver essas normas como regras de onde pode ou não ter um conteúdo digital e olhar muito para as normas e conceitos básicos de segurança. Então, eu não vou colocar uma experiência de interação no meio da rua. Não vou pedir que o meu usuário vá até o meio da rua para interagir com um botão ou o que seja. Então, assim, é muito do bom senso, né? Não é nenhuma norma, assim, então você vai sempre se preocupar com a segurança de quem está na sua aplicação. Então, a parte legal de pode ou não pode é diferente. A gente costuma quebrar as regras para depois entender como que elas funcionam. Mas quando a gente está falando de segurança das pessoas, eu tenho que sempre estar atento e criar a melhor coisa possível. Prezar pela segurança do usuário, né? Da mesma forma que o Marcelo falou, eu não tenho um motivo de desenvolver algo que é, por exemplo, um outdoor gigante digital na frente do meu usuário, que eu tenho certeza que vai bloquear, tipo, 80% da visão dele. Por que eu faria isso, entendeu? É o que vai colocar a segurança dele em risco e não vai trazer uma experiência legal para ele também. Então, o bom senso, eu acho que é um fator crucial, assim, para a pessoa desenvolver. Não tem motivo de eu colocar coisas gigantossáuricas só porque eu posso. Então, tem que ter esse equilíbrio entre o mundo real e o mundo digital, sabe? Não tem por que eu sair muito do comum. Esse caso, né, que a gente criou lá do Hack and Play em Recife, foi muito interessante, porque era um desafio que nós colocamos experiências de Spatial Computing em um bairro inteiro. Então, eram quarteirões que você navegava pelo espaço. Você começava a experiência em um lugar, foi com o celular, né? Não era com óculos vestíveis. Então, com o tablet ou celular, a pessoa poderia, no meio da rua, levantar o dispositivo e enxergar essas informações que davam uma orientação de navegação. Então, poxa, o evento é muito grande. Então, eu quero participar de um workshop que vai acontecer no prédio a 4 quadras daqui. Então, a gente dava um direcionamento para a pessoa e quando ela chegava lá naquela placa enorme, ela conseguia entender e fazer um drill down. Ela ia para uma experiência mais imersiva, ela ia para um outro nível daquela experiência. Então, a gente guiava elas pelo espaço do bairro e quando entrava no ambiente fechado, ela tinha todo aquele contexto que é muito mais controlado. Então, quando está em ambiente aberto, a gente sempre tenta fazer o mínimo de esforço para o usuário. Uhum. Ele tem que ser muito mais conduzido de uma forma segura. Se ele depende de muito recurso ali, ele acaba até desistindo da experiência. Perfeito. Bom, falando um pouco de tendências agora, queria perguntar para a Mai sobre tendências. A gente vê que tem um pouco uma chegada da Spatial Computing via telas 2D, como a gente já falou aqui agora. Mas como é que você vê assim essa continuidade? É uma tendência para esse ano de 24 começarmos por essas 2D e depois? Qual que vai ser a tendência de design de telas, de usabilidade? O que você vê aí para o futuro? A tendência, eu acho que é a galera começar a usar um pouco mais os recursos dos óculos, principalmente agora com a chegada do Apple,
eles vão começar a desenvolver cada vez mais experiências que sejam mais atraentes, de certa forma, no sentido do 3D. Então, a gente vai conseguir extrapolar um pouco mais na questão de qualidade visual, de qualidade de efeitos. Então, a tendência é melhorar, mas a gente não acha que, pelo menos nesse primeiro momento, que a galera vai começar a se ambientar com os óculos e tudo mais, que a gente vai escapar das telas 2D. Querendo ou não, as telas 2D são o que o pessoal está mais acostumado, que os usuários estão mais acostumados. Então, até a gente chegar nessa curva de aprendizado que as pessoas vão usar um pouco mais de 3D, a gente vai ter que passar um pouquinho mais a usar o 2D digital grandão, assim, e não vai ter como escapar. E existem, inclusive, algumas limitações técnicas, né, para criar essas interfaces. Às vezes a gente desenha alguma coisa, algum software, né, e a gente aqui fica inventando algumas coisas mirabolantes, aí chega na hora de executar, a gente tem que reduzir um pouco da ideia, tem que cortar alguma coisa que a gente queria colocar na interação. E aí, né, conta pro pessoal até que é essa... um passarinho veio disso. desafio, é um desafio grande, porque a gente quer criar coisas que ainda não foram experimentadas muitas vezes, né? Então, como que é? Eu ia até fazer uma pergunta pro Gustavo nessa linha, se me permite completar a sua pergunta. A gente vai ter agora uma gama muito grande de dispositivos, né? E fazer testes e desenvolvimento para cada um dos dispositivos vai ser cada vez pior. Você acha que é uma tendência, Gui, que é possível a gente processar isso fora desses devices? Fazendo uma transmissão dos objetos por um 5G da vida, por uma rede de alta velocidade? Como é que você vê isso? Ajudaria eu processar o 3D por fora dos devices? Eu acho que eu sempre acreditei, na verdade, que a tendência era a gente ir para óculos que a gente está mais acostumado. Então, por exemplo, que você está usando, Cauê, mas o problema maior disso tudo é como você vai fazer um dispositivo que é capaz de processar muita coisa num óculos que é fino, um óculos que não tem espaço para hardware, não tem espaço para respiro, que está em contato com o corpo humano, então vai esquentar de qualquer forma. Então, eu sempre vi como o futuro, na verdade, a gente ter óculos, de novo, finos e mais estilosos, assim, né? Que nem não um óculos tão grande, com renderização remota vindo do celular mesmo, ou de uma nuvem, mas eu acredito muito no celular. A potência dos celulares hoje em dia estão cada vez maiores. A gente, por exemplo, com até o novo iPhone, a gente consegue já jogar alguns jogos, o que antes a gente nem imaginava. Então, acho que a tendência é a gente pegar o nosso celular, ter um celular e um óculos, renderizar o que a gente precisa no celular, e aí sim fazer uma transferência de dados aí por rede 5G e outras coisas para o óculos, porque daí ele pode ser muito mais... ter muito menos hardware, muito menos potência, porque quem vai estar fazendo de verdade todo o trabalho pesado vai ser o dispositivo da pessoa, né? Muito bem. Assim, até um pouco contraditório, mas assim, eu sou da opinião de que nós não deveríamos nem ter mais celular, né? Já não quero mais laptop, eu já não quero celular, para mim seria só o dispositivo vestível mesmo, um óculos, por exemplo, e a gente consegue ter essa capacidade de renderização remota, processar as coisas na nuvem, né? A gente tem o 5G nesses dispositivos, o que muda toda a forma de interação. Então, quando a gente elimina, né? Elimina não, né? A gente deixa livre as mãos para interagir, a gente ganha muito recurso. Então, eu estou com óculos aqui, eu consigo ver todos esses objetos de espacialidade e eu tenho liberdade para interagir com eles. Então, eu saio de uma limitação de uma tela 2D, que hoje é pequena, nossos celulares são pequenos para as experiências que estão para vir no futuro, então aquela limitação ali, ela deixa de existir. Por mais que eu tenha o crop, né, que a gente fala de renderização dos displays que estão próximo do nosso olho, isso vai aumentar e vai dar essa espacialidade como um todo. Então eu acredito muito que no futuro próximo, espero, a gente não tenha mais os celulares, por mais que eles tenham capacidade de renderização, vá tudo para a nuvem, vá tudo para uma conectividade 5, 6G. A gente consegue criar isso de uma forma mais light, assim, para o dia a dia. Eu acho também que celular como a gente conhece hoje em dia vai deixar de existir. Isso que eu falei é, por exemplo, você ter o processamento separado do óculos, às vezes nem sem tela, às vezes é como se fosse parecido com uma bateria pequena externa, que seja capaz de fazer essa transmissão, né? Mas eu também acho que celulares como a gente está acostumado, 2D com touch, a tendência é isso ficando cada vez menos comum com os óculos, até porque é mais natural, né? Mas eu acho ainda que teria algum dispositivozinho que te ajuda a renderizar
ser um pouco também mais barato para a nuvem e conseguir transmitir também de qualquer forma. Muito bem. Gente, acho que o nosso tempo se esgotou. Infelizmente. Agradeço muito a participação de vocês. Acho que o recado que fica para quem está nos assistindo, quem já é de UX, né, é que tá na hora de se atualizar, de seguir, de ler notícias, de tentar, de desenhar, de modelar, né? Não de reaprender tudo de novo, mas tentar trazer o UX 2D ou a UX tradicional para dentro da Spatial Computing. E até uma coisa um pouco maior que é o CX, né? O Customer Experience como um todo. Então, a gente não está falando aqui só de Spatial Computing. Às vezes a pessoa vai começar a experiência numa jornada 2D, numa loja física. Então, pensar nesse todo. Acho que é um recado que fica para todo mundo aí. Agradeço a presença de vocês e até breve, gente. Vamos gravar outros, hein?